Olá, amigos. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Quero agradecer o convite da Confraternização Espírita Baiana, em especial cumprimentando a todos, em especial na pessoa de Ramon, e pedir a Jesus que possa nos abençoar e que possamos todos estar integrados aqui, que minhas palavras possam repercutir no pensamento de cada um de vocês, que o mentor de cada um de vocês possa auxiliar na compreensão, nas reflexões que serão feitas. A fala de hoje é sobre os objetivos da encarnação. Muito importante sabermos esse processo da nossa encarnação e para que serve os objetivos principais. Quero começar, antes de tudo, falando sobre o momento que vivemos. Estamos aqui em pleno carnaval, fazendo uma palestra, e todos vocês também escutando esta palestra nesse momento de carnaval em que todos estamos isolados. Mas existem sempre dois aspectos, existem sempre os aspectos positivos de todo acontecimento da nossa existência. Nesse ano de 2021, há uma conta, uma estimativa de que já foram feitos, estimada, mas uma estimativa aproximada, de que já foram feitos mais de 5 milhões de abortos no nosso planeta. O Brasil, sempre nos períodos pós-carnaval, se tornava campeão na prática dos abortos. Muitos divórcios, muitos abortos aconteciam após esse período de carnaval, que deveria ser uma festa de paz, de tranquilidade, mas é uma festa que termina por ser de excessos. E cada um sempre vai escolher aquilo que vai viver, vai escolher de que maneira viver, e todos nós temos a liberdade. Hoje, por exemplo, aqui onde moro, muitos transformaram o carnaval numa reunião de família, o que é muito positivo. Aquela festa de excessos se transformou numa reunião fraternal entre os familiares. Nós, que talvez tenhamos um karma mais complexo, que tenhamos mais débitos e mais dificuldades, estamos aqui trabalhando, estamos aqui tentando corrigir nossa rota, corrigir nossa trajetória, ajustando esta trajetória evolutiva de acordo com esta ferramenta maravilhosa que Allan Kardec, que os Espíritos, que Jesus nos oferece para esse nosso aprimoramento. Então, antes de falarmos do objetivo da encarnação, vamos falar da existência, do universo, do que existe. Porque nós vivemos neste plano material, mas o mundo normal e primitivo, eterno, que preexiste e sobrevive a tudo, é o plano espiritual. Este é o plano verdadeiro da vida. O mundo corporal, o mundo da existência física é apenas o plano secundário. Ele poderia deixar de existir, poderia nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírito. Obviamente que tudo na criação divina tem um objetivo. E o objetivo do plano físico, do mundo material, é exatamente fazer com que nós possamos ter uma caminhada evolutiva acelerada, né? Essa nossa trajetória se torne mais rápida, né? Que nós não precisemos de milhões e milhões de séculos para fazer uma pequena transformação. Aqui nos choques materiais, nós conseguimos fazer os nossos ajustes, e isso é muito legal. Muito bom, né, que nessa concepção de Deus, dos seus mensageiros, dos espíritos crísticos, tudo possa ser ajustado para o bem de cada um de nós. Nós temos no universo Deus, Espírito e matéria. Sendo que a matéria, ela no seu estado substancial é denominado princípio material, e o espírito, princípio espiritual. A matéria, entretanto, ela é inerte, ela é passiva. Ela só a partir de um princípio inteligente é que ela toma forma, é que ela tem um sentido, é que ela tem um movimento e uma utilidade. Então,
há uma necessidade de um princípio inteligente para fazer com que o princípio material se individualize e passe, então, a gerar essa miríade de corpos que compõem esse nosso universo. A matéria, é importante sempre termos esse entendimento que ela se organiza pela ação de um princípio inteligente, de um espírito. O Cristo e seus engenheiros formaram o nosso orbe, esse berço para que possamos fazer a nossa trajetória e caminhada evolutiva. Aqui onde nós temos todas essas dimensões paralelas, campos de desenvolvimento da alma, para exatamente podermos, em todas essas dimensões paralelas de matéria, em determinadas em frequências, em vibrações e frequências diferentes, como se fossem dimensões uma ao lado da outra, convivendo, né? Às vezes até no mesmo espaço, mas com vibrações diferentes que vão funcionar apenas como um campo de existência para nós podermos dar sequência à nossa evolução. Mas a matéria, entre a matéria e o espírito, a matéria existe o fluido cósmico universal. Ele está entre a matéria e o espírito. E o fluido, na verdade, tudo que existe no universo, criado por Deus, não sendo espírito, é fluido cósmico universal. A matéria é especificamente a condensação desse fluido. As várias modalidades de energia conhecidas pelo ser humano são estados diferentes de condensação, de ajuste deste fluido cósmico universal. Ele apresenta-se em estados que vão desde a imponderabilidade, de forma muito etérea, até uma condensação de forma muito material, muito física, como é o nosso orbe. Nessas modificações e transformações é que podemos ter essa inumerável variedade de corpos na nossa natureza. É esse fluido cósmico, o plasma divino, como no dizer de André Luiz, a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres, como peixes no oceano. E há, no dizer de André Luiz, uma cocriação, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que há uma cocriação em plano maior, onde operam inteligências divinas, a Deus agregadas, extraindo deste fluido cósmico os celeiros de energia para construir os sistemas na imensidade. São os espíritos crísticos, são aqueles que muitas vezes são chamados de potestades. Então, o espírito, até nós mesmos, podemos formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, todo o nosso orbe, todos os aspectos materiais, toda a criação que passa a ser uma modificação desse fluido cósmico universal, realizada por espíritos, por inteligências agregadas a Deus, é que vão formar todo este mundo material onde vivemos. Já o princípio espiritual, que vai se desenvolver nesses mundos, inicialmente ele é incipiente, ele vai evoluindo gradativamente a partir dos reinos inferiores da natureza, a partir do mineral, passando pelo vegetal, animal, até chegar ao reino hominal, quando atinge então a racionalidade. Isso é a palavra de Emmanuel, e ele vai dizer, inclusive no livro Emmanuel, que existe até no plano espiritual em que ele vive, ou que ele estava no momento, existem estudiosos que pensavam de forma diferente. Mas ele era do grupo de estudiosos dos espaços, que era adepto dessa ideia do evolucionismo, do princípio espiritual, através das espécies, evoluindo através das espécies. Diz ele que ele é daqueles que estudam atenta e carinhosamente esse tema. E ele se sente à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no acanhado círculo evolutivo dos animais. Então é mais ou menos assim o princípio espiritual
que vai dar origem a cada um de nós, vai amadurecendo nesses reinos inferiores até ganhar a sua identidade, até ganhar a sua autonomia. Em cada um desses reinos, ele vai adquirindo capacidades. Então, evoluir, de certa forma, é adquirir capacidades, é adquirir novos potenciais, novas possibilidades. No reino mineral, cada um desses reinos tem uma lei que regula a existência naquele reino. Então, no reino mineral, é o movimento da matéria através dos átomos, onde é regulado pela lei de atração e repulsão. O princípio espiritual que vem nos dar origem no futuro, já lá começa a aprender essa lei de atração e repulsão para que, no momento atual, nós possamos, então, formar corpos e manipular esta lei de atração e repulsão com conhecimento. No vegetal, no germinar, no nascer, no morrer, buscar o alimento a partir do sol, é a lei da sensação. Lá, quando estagiamos, nós começamos, então, a adquirir estas possibilidades, essas capacidades, esses potenciais na lei da sensação. Aprender o nascer, o morrer, o se alimentar, o valor do sol, da luz, do alimento. Então, nós também, o princípio espiritual, o princípio espiritual que vem nos dar origem no futuro, passou por este mundo dos vegetais. Nos animais, então, é uma outra lei, é a lei do instinto. Manifesta-se a partir do instinto e também ampliando as sensações, tudo aquilo que se aprendeu nos reinos anteriores, você vai ampliando o conhecimento, você vai se especializando, você vai no reino animal, você vai também formando corpos, você vai criando todos esses potenciais, e a lei que regula a existência do princípio espiritual que vem nos dar a origem é a lei do instinto. E aí entramos, então, em determinado momento, no reino hominal. Passamos, então, de princípio espiritual para espírito com E maiúsculo. Ganhamos a nossa autonomia, ganhamos a nossa identidade. Nós passamos, então, a ter um pensamento contínuo, a ter o domínio da inteligência, a ter o livre-arbítrio, a consciência de si mesmos, a vontade, as percepções, e tudo isso vão ser atributos do espírito com E maiúsculo, que somos nós ao ingressarmos neste reino hominal, onde vamos nos manifestar pela inteligência e vamos viver nesta lei, que é a lei do livre-arbítrio. Passamos, então, a ter responsabilidade por aquilo que fazemos, a assumir as nossas ações, a poder, nesta lei do livre-arbítrio, é a lei das escolhas. Nós passamos a ser responsáveis pelas nossas escolhas e passamos a arcar com o resultado destas escolhas. Nesse ponto de partida, neste início, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele passa a ter sensações. Mais avançado, instruído e purificado, ele passa a ter sentimentos. E o amor passa a ser, então, o requinte desse sentimento. Como diz Kardec, está lá na frase no seu túmulo, no cemitério de Paris Lachaise: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. É assim que nós vamos caminhando esta nossa evolução, desdobrando a nossa condição evolutiva, ganhando experiência a cada possibilidade, a cada existência. Não existem dois espíritos iguais, não existem dois perispíritos iguais. O perispírito é aquele fluido, é o fluido, é a transformação do fluido cósmico que nós agregamos ao nosso espírito, utiliza dos seus potenciais para agregar a si esse perispírito como um laço que prende o espírito. Mas a nossa evolução é justamente ir sutilizando
o nosso perispírito, ir fazendo dele mais etéreo, mais diáfano, e assim nosso espírito vai ganhando mais liberdade, porque a princípio o nosso perispírito ainda muito materializado, o espírito é como se estivesse encarcerado, né? Então essa inteligência muito instintiva do início, do princípio, vai fazer com que nós façamos muitas coisas positivas e negativas, mas assim nós vamos aprimorando o nosso livre-arbítrio, assim nós vamos ganhando experiência nas escolhas que fazemos para escolher melhor a cada nova oportunidade. A gente passa então a compreender que somos responsáveis por cada evento que ocorre na nossa vida. Nós vivemos então nesta conta de causa e efeito, que é essa conta do destino das nossas vidas. E há então uma escala espírita, onde há os espíritos de primeira ordem, há os espíritos de segunda ordem e os de terceira ordem. Sendo os de primeira ordem aqueles espíritos puros que já trilharam toda esta escalada evolutiva que aqui estamos a fazer. Há os espíritos de segunda ordem, que são aqueles onde predomina mais o bem do que o mal, são aqueles que já estão quase que liberados deste plano material, já têm praticamente condições de desenvolver a sua escalada evolutiva no plano mais sutil, no plano espiritual, já estão mais libertos da matéria. E tem os espíritos de terceira ordem, que são os imperfeitos, que somos nós, que todos iniciaram simples e ignorantes. Mas uns foram escolhendo melhor, foram escolhendo o bem, e outros foram produzindo desvios na sua caminhada, escolhendo as atitudes negativas. Aqueles que escolheram o bem seguiram de forma muito mais ligeira nessa escalada evolutiva, liberando-se do mal que reside em cada um de nós, liberando-se da materialidade dos seus perispíritos, e aí chegando a uma condição já de espíritos bons. E nós, espíritos imperfeitos, ainda estamos nesta luta, uma intensa luta, talvez também porque tenhamos começado mais tarde, porque nem todos começaram esta caminhada ao mesmo tempo, uns mais cedo, outros mais tarde. Os irmãos mais velhos vêm nos auxiliar nessa escalada evolutiva. E aí, para fazermos toda esta escalada, onde saímos como espíritos imperfeitos, daquela condição de espíritos impuros, e vamos evoluindo até determinado momento, talvez nós agora, sendo espíritos pseudo-sábios, aqueles que achamos que já sabemos muito, quando não sabemos nada ainda. E assim os espíritos imperfeitos vão fazendo as suas caminhadas, até chegar a uma condição de espíritos ainda imperfeitos, mais neutros, onde não há ainda mais bem do que mal, mas também não há ainda uma condição de mais mal ainda do que bem em si, né? Um espírito já que está ali na porta de se transformar num espírito benevolente. Talvez já sejamos nós, muitos de vocês que nos ouvem, já estejam na condição de segunda ordem, de espíritos benevolentes, onde o bem já predomina em todos vocês. Vamos pensar assim, de forma positiva. Mas o objetivo da encarnação, então, propriamente dito, é alcançar a perfeição. Alcançar a perfeição em si mesmo. Alcançar a perfeição em seu espírito. Liberando-se desta materialidade, liberando-se do mal que vive em si. Alcançar esta perfeição para cumprir sua parte na obra da criação. E, para isso, a gente também, na encarnação, para alcançar esta perfeição, nós precisamos viver a expiação. O que seria a expiação? A expiação seria o resgate,
Expiar significa remir, resgatar. Então a expiação é um resgate imposto aos espíritos, a nós, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio lá no passado. E aí, por isso, nós precisamos suportar as vicissitudes da vida corporal, suportar estas dificuldades, expiando e ajustando-nos, fazendo o reequilíbrio, o equilíbrio mental e o refazimento do nosso corpo espiritual. E aí, também, existem aqueles que estão em missão. A missão é uma tarefa a ser cumprida. A missão são aqueles que têm menos a expiar, mas ainda vêm suportar algumas vicissitudes, mas eles têm muito mais a concorrer para a obra geral. E assim eles vão se adiantando, realizando essas missões, essas tarefas que concorrem para a construção da obra geral. E a prova, cada nova existência termina por ser uma prova para o espírito. Todos nós estamos aqui em provas. As provas, elas são proporcionais ao nosso adiantamento. As expiações também, nós só viemos suportar aquilo que já desenvolvemos em cada um de nós, potenciais para estarmos aptos a realizar aquela expiação, aquela prova, aquela situação a que nos propusemos a vir solucionar, a vir aqui realizar. Nós encontramos assim um novo corpo humano e entramos numa nova existência com o objetivo de realizarmos a nossa expiação, a nossa missão também, em determinados aspectos, as provas que nos propusemos a vir aqui realizar, mas também viemos mais do que tudo para aprender aquilo que ainda não foi aprendido. Reencarnar é aprendizado, é aumentar os nossos conhecimentos, aumentar os conhecimentos do espírito, é aproveitar esta oportunidade para crescer. Reencarnar para aprender a partir sempre de novos elementos. A encarnação sempre nos propicia novos elementos do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista daqueles que estão conosco, do ponto de vista da evolução do orbe, do planeta. Então, todos esses novos elementos vão possibilitar o nosso aproveitamento da encarnação. Os espíritos perguntam, na questão 133, se aqueles que seguiram, que chegaram como simples ignorantes e seguiram sempre o caminho do bem, se eles têm necessidade de encarnar. Sim, a resposta é muito lógica, né? Se todos foram criados simples e ignorantes, instruíram-se nas lutas e tribulações da vida, e Deus, sendo justo, não poderia fazer uns felizes sem terem trabalhado, sem terem passado pelas dificuldades, porque senão não teriam mérito para isso. Eles alcançaram, sendo bons desde o princípio, alcançaram mais depressa o objetivo, não tomaram os desvios do caminho, eles realizaram a obra em si mesmo de forma mais rápida, subiram, a ascensão deles foi mais íngreme, foi mais direta, foi ponto a ponto, a partir de uma reta, sem tantas curvas, sem tantas atrapalhações na sua existência. E aí dá para a gente perceber que é mais ou menos assim, porque a maioria das dificuldades que ocorrem conosco são frutos daquilo que está dentro de nós mesmos. Fruto das nossas dificuldades, porque diz a resposta do Livro dos Espíritos que o invejoso, quem não é invejoso, quem não é ciumento, quem não é ambicioso, não vai sofrer os tormentos desses defeitos. Então é mais ou menos isso, na medida em que a gente se liberta das nossas dificuldades, a gente consegue se libertar, construir virtudes, libertando-nos da nossa imperfeição, porque a nossa imperfeição é que nos traz as maiores vicissitudes e as maiores dificuldades, né? A vida material é esse crisol depurador, é aquilo que vai fazer com que a gente possa fazer o nosso conhecimento, vai fazer com que a gente possa fazer o nosso
melhoramento a partir das provas, a partir dos choques, a partir destas muitas encarnações, a gente vai conseguir atingir a nossa finalidade exatamente por dificuldades. Nenhum de nós vive sem dificuldades. Nenhum de nós está agora isento de um conflito, isento de um problema que lhe assenhoreia a mente, que lhe faz refletir, orar, pedir a Deus para que lhe dê forças para seguir superando esse problema, essa dificuldade. Todos nós vivemos realmente lutas intensas dentro da nossa mente. O mundo externo, na verdade, é reflexo do que está dentro de nós. Esse nosso mundo bagunçado que vivemos é reflexo dos espíritos que aqui vivem, porque o conflito interior de cada um de nós se lança ao exterior. Assim é na nossa vida, a gente muitas vezes convive com muitas pessoas complexas. Às vezes nós somos as pessoas complexas, porque não sabemos administrar muito bem nossos conflitos, administrar as dificuldades que estão conosco, ao nosso lado, na nossa mente, e aí terminamos por permitir que transborde de nós essas dificuldades. Então, temos que realmente utilizar a doutrina, esses ensinamentos que a doutrina nos traz, para saber aquilo que nós estamos colocando para fora de nós, para refletir sobre aquilo que devemos colocar para dentro de nós, como devemos preencher o nosso ser, para que do nosso ser possa sair aquilo que dentro dele nós colocamos. Então a gente vai vai encarnar sempre para conseguir desenvolver. Nós vivemos na lei do livre-arbítrio, na lei das escolhas. Nós vamos sempre ser, de uma certa maneira, fustigados, provocados, influenciados pelas energias negativas, para que a partir daí a gente possa desenvolver a nossa capacidade de escolher, desenvolver o nosso livre-arbítrio e aí, assim, manter o império sobre nós mesmos, sabendo aquilo que nós queremos. As energias negativas, as influências sobre o nosso comportamento não vão ter forças a partir do momento que nós tenhamos realmente certeza daquilo que nós queremos, a partir do momento que nós tenhamos segurança daquilo que pensamos, e aí nosso pensamento não está sujeito às influências externas, às influências, às vezes, negativas, de espíritos ou de pessoas que conosco convivem. Nós teremos, então, esse império sobre nós mesmos. Esse é um dos principais objetivos da encarnação, esse desenvolvimento do nosso livre-arbítrio e esse desenvolvimento do império sobre nós mesmos. Nós vemos que os espíritos evoluídos, eles não são influenciados pelas condições do ambiente, eles não são influenciados pelo grupo, eles sabem exatamente aquilo que eles querem, eles se afinizam com as propostas do Evangelho de Jesus, e muitas vezes até sem conhecer aquilo que Jesus diz, mas é a lei da consciência, a lei de Deus que vive em nossa consciência, é essa que eles estão fazendo vibrar, fazendo ter força. A gente, à medida que vai evoluindo, a gente vai aprender a utilizar a matéria não mais como uma prisão. A matéria deixa de ser um cárcere para nós, mas a matéria passa a ser, para cada um de nós, o material de trabalho, porque nós passamos a entender a matéria como o momento de nossa contribuição na obra de Deus. E nós temos, então, que utilizar a força do nosso espírito, a força espiritual que está presente em cada um de nós, para fazer essa matéria sutilizar, para espiritualizar a matéria, para espiritualizar as ideias que se corporificam a partir da mente de cada espírito. Nós passamos a ter, à medida que evoluímos, obrigação de construir ideias que se afinem
com o mundo espiritual. E assim nós vamos construindo um mundo melhor. Assim nós vamos construindo um mundo de regeneração, que é um mundo onde o bem predomina. Na medida em que a gente consiga construir o bem, influenciar no bem, nós estamos contribuindo na obra de Deus e contribuindo na construção deste mundo novo de regeneração que chegará, colaborando nesta obra, elevando os mundos. Emmanuel diz que cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas de ascensão. Diz ele que significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Isso realmente é muito interessante, porque é mesmo uma bênção divina. Como no plano espiritual nós poderíamos nos aproximar daqueles que, pelos desvios do passado, transformamos as relações com eles em relações de ódio, em relações de desequilíbrio, em relações onde estão totalmente contaminadas. No plano espiritual, não conseguiríamos estar nem próximos, teríamos que estar em locais muito distantes para que pudéssemos suportar a presença um dos outros. E aí, a encarnação permite que, pelo esquecimento do passado, como se fosse essa bênção que Deus nos dá para fazermos este atalho na nossa estrada de ascensão, por esse esquecimento do passado, a gente vai conseguir renascer no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que tenhamos feito, a fim de esquecer o mal que tenhamos recebido, a fim de fazermos o reequilíbrio de nós mesmos. Então, sem nos sentirmos humilhados nas vezes em que erramos, esse esquecimento termina por ser uma bênção e a encarnação termina por propiciar esse ajuste, essa condição de aproximação. Temos na obra de André Luiz diversas histórias. Eu gosto sempre de falar a história de Alfredo, Paulo e Ismalha, na obra Os Mensageiros, que eu acho que muitos conhecem, que Paulo foi um espírito que traiu a confiança de Alfredo, que era seu sócio, e prejudicou imensamente Ismalha. E aí vamos encontrar no plano espiritual os três, e Paulo numa condição terrível. E Ismalha e Alfredo já recuperado, e Ismalha é um espírito evoluído, e vão esses espíritos prepararem uma nova encarnação, uma nova oportunidade para Paulo. E eles preparam essa encarnação antes que ele retome, antes que ele recobre a consciência dos atos que ele praticou aqui na encarnação anterior, para que ele não se sentisse humilhado, e vão preparar uma nova oportunidade para que ele possa fazer esse ajuste consigo mesmo, né? E é interessante porque a cada encarnação, cada mergulho que nós fazemos na matéria, nós trazemos sempre aquilo que já construímos. Nascemos da forma como nos construímos, da forma como nos fizemos nas existências passadas. Mas temos então um novo ponto de partida, uma nova oportunidade. Temos lá no fundo a intuição daquilo que fizemos nos nossos atos anteriores, mas começamos sempre de onde nós paramos. Mesmo que a gente não se desenvolva muito numa encarnação, a gente não regride. Começamos sempre de onde paramos. E novos conhecimentos serão apropriados pelo nosso espírito. Essas novas condições que nos são oferecidas de choque na matéria serão para nós produzirão em nós grandes transformações e grandes renovações, né? Temos a história, vê como é importante uma encarnação. Temos no nosso lar a história de Dona Laura e seu esposo, que foi oferecido ao esposo de Dona Laura e a ela a possibilidade de verem apenas 300 anos do passado deles. E esses 300 anos
influenciaram tanto o esposo de Dona Laura que ele não suportou ficar no plano espiritual e quis vir aqui para uma nova encarnação para reparar, para ajustar perante aquilo que ele tinha feito. Encarnar é aprender. Encarnar, mais do que reparar, é aprender. É reparar, sim, os equívocos do passado, mas é produzir a evolução intelectual de cada um de nós. É aprimorar o nosso sentimento. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quantas vezes nós vamos reencarnar. E a resposta é quantas vezes forem necessárias. Vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Cada nova existência é um passo no caminho, né? Encarnar é aprender, mas é também superação de conflitos, né? Os transtornos psíquicos não resolvidos, eles vão ser mantidos de uma encarnação para outra e a gente vai ter uma nova oportunidade de resolver esses conflitos com os sentimentos abrandados, porque a matéria, de certa forma, amortece os sentimentos, diminui a intensidade do sentimento, diminui a intensidade dos ódios, dos amores, de todos esses sentimentos. Essa é uma grande possibilidade que a matéria sempre nos oferece. Por isso podemos aqui estar próximos daqueles que muitas vezes temos alguma dificuldade, mas assim, esse amortecimento dos sentimentos que a matéria nos oferece permite que haja essa aproximação. A gente está aqui para evoluir, e evoluir é buscar essa complexidade crescente no nosso ser, desenvolvendo novos potenciais, novas habilidades em cada um de nós. Eu acho interessante, antes da gente caminhar para uma história final que quero lhes contar, acho interessante a gente refletir, porque aqui nós já fizemos este mergulho, aqui nós estamos já encarnados e sabemos que o objetivo é evoluir, o objetivo é a gente reparar os nossos espiar, o objetivo é construir a obra de Deus, mas a questão 967 Kardec vai perguntar aos espíritos em que consiste. Sabemos que nós, na escala espírita, talvez sejamos ainda os espíritos imperfeitos, que estamos ainda muito abaixo ainda, né, na escala evolutiva. Né? E aí a Kardec vai perguntar em que consiste a felicidade dos espíritos bons. Eu vou falar resumidamente, a resposta consiste no conhecimento que eles têm, no amor que eles sentem e no bem que eles fazem. Olha que coisa interessante, para a gente colocar isso como um lema para cada um de nós. Buscar o conhecimento, buscar desenvolver em cada um de nós o amor e fazer o bem, fazer a caridade. Eles são felizes pelo conhecimento que eles têm e o conhecimento lhes traz felicidade porque eles veem o sofrimento daqueles que, na ignorância, buscam os caminhos da dificuldade, buscam os caminhos tortuosos. Como eles já sabem caminhar de forma retilínea, sem os desvios que a ignorância nos traz, então eles são felizes pelo conhecimento que já adquiriram. Eles são felizes pelo amor que sentem. O amor que eles sentem já lhes traz uma felicidade, porque eles estão na emanação e na sintonia com a energia divina. Isso produz no espírito uma felicidade muito grande. E são felizes pela caridade, pelo bem que fazem, porque eles já conseguem praticar a caridade. E aí isso lhes traz a felicidade e a certeza de contribuir na obra da criação. Então, essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Buscar o conhecimento sempre, buscar sempre aprender alguma coisa, aproveitar sempre para colocar uma nova reflexão, uma nova mensagem, um novo entendimento sobre essa proposta que o Espiritismo nos traz, que é uma proposta, uma ferramenta impressionante, uma ferramenta que nos possibilita a nós, espíritos talvez difíceis, porque existem espíritos mais fáceis talvez do que nós, que basta lhes dizer que
têm que fazer o bem e eles vão fazer. Mas nós precisamos, muitas vezes, de algo mais profundo, mais lógico, de um entendimento maior, e por isso vem esta ferramenta maravilhosa do Espiritismo, para que não tenhamos dúvidas de qual caminho devemos seguir, né? Então, para a gente finalizar a fala de hoje, eu quero lhes brindar com uma história para entendermos que, assim, um exemplo de aproveitamento, aqueles que sabem aproveitar as oportunidades que lhes são dadas, porque nossa construção não é imediata, a evolução ela é a longos passos, são muitas e muitas encarnações. Mas existem espíritos que vêm fazendo um trabalho que merece que seja divulgado. Por exemplo, é o caso de Camilo Chaves, não sei se já conhece, mas Camilo Chaves, ele foi senador, foi político, estudou filosofia, matemática, ciências naturais e latim, defendeu teses na Universidade Gregoriana de Roma, na capital da Itália, teve com o Papa 2 vezes. Ele foi presidente da Federação, não é federação, né? A União Espírita Mineira, por muitas vezes. Muitas vezes foi chamado a ser presidente, terminava um mandato, pediam para que ele continuasse, porque era considerado uma pessoa de uma bondade, de uma prática da caridade sensacional. Ele, quando desencarna, a Casa Máter de Minas Gerais prestou várias homenagens ao espírito iluminado, o seu inexcedível presidente, senador, deputado parlamentar, político, diretor da Loteria de Minas. Bom, graças a essa invejável modéstia, era considerado uma pessoa muito modesta. Dizia que quando ele doutrinava os espíritos, ele tinha uma brandura, uma caridade, uma forma de falar tão suave que os espíritos se impressionavam e muitos se deixavam influenciar pelo seu verbo amoroso. E é muito interessante porque Camilo Chaves chega a escrever um livro, Semiramis, que é sobre a rainha que governou a Pérsia, a Síria, a Armênia, Egito, quase toda a Ásia por mais de 42 anos. Essa rainha, ela era amiga de Xanxi, que era faraó do Egito, e muito amiga desta rainha Semiramis. No Egito, na época, tinha Simas, um grão-sacerdote do Egito, e esse grão-sacerdote do Egito era Emmanuel. Então, Camilo Chaves, reencarnado, vai reencontrar novamente aqui vai reencontrar com Emmanuel e com Xanxi, que era Chico Xavier na época. E ele escreve esse livro, Semiramis, com a ajuda de Chico, com a ajuda de Emmanuel. No momento que ele publica o livro, ele desencarna, termina por não ver o sucesso do livro, o livro publicado, desencarna. Mas ele, quando estava encarnado, ele tinha alguns problemas de depressão, que ficava algumas semanas na cama, e na época ainda não tinha o diagnóstico de depressão, e diziam que ele tinha tá com aquelas coisas, cadê Camilo? Camilo tá com aqueles problemas. Aí ele ficava 2, 3 semanas em casa, depois ele retornava aos trabalhos, e sempre todos adoravam ele, sempre reconduzido à presidência da União Espírita Mineira, e desencarna Camilo Chaves, vai ser muito bem recebido, vai falar a Chico que foi muito bem recebido no plano espiritual, que o auxiliaram muito, que Bezerra estaria com ele, o auxiliando muito. E Chico tem a curiosidade de perguntar, e aqueles problemas que você tinha, aquelas tristezas que você sentia no plano espiritual já passou? E ele diz, não passou, Chico. Não passou porque Bezerra tem me ajudado e me disse que a causa daquela depressão. A causa daquela depressão é que eu fui Nabucodonosor. Nabucodonosor foi aquele rei da Babilônia que prendeu Daniel, o profeta Daniel e seus amigos,
mandou queimar os amigos de Daniel na fornalha. Ele inventou o bidente, porque cegavam os inimigos com a espada, então para que se fizesse um golpe só, ele inventou o bidente com 2 dentes para fazer um golpe só. Ele termina aquela encarnação como Nabucodonosor, produzia muito mal, e termina, inclusive, como se fosse um animal, sobre um processo obsessivo grande, como se comportando como um animal no pasto do palácio, comendo mato. Então teve uma existência difícil. E ele vai dizer que ele foi Nabucodonosor e que aqueles sentimentos de tristeza que ele tinha era porque ainda existiam muitos babilônios que estavam sem reencarnar 2.800 anos, com ódio dele, que emitiam aquele ódio. Quando se juntavam na emissão daquele ódio muito grande em direção a ele, ele sentia aquela carga de ódio em si mesmo. E ele, então, ficava impactado com aquilo. Que Bezerra lhe disse que ele deveria, não agora, se apresentar a esses babilônios, porque ele já tinha feito uma trajetória muito positiva na sua existência, mas que agora eles não o perdoariam. Que ele deveria providenciar a reencarnação desses babilônios. E que ele deixou muitos amigos que o auxiliariam. Ele vai, então, buscar vários amigos em Minas para que reencarnassem aqueles babilônios e vai aparecer Divaldo Franco, pedir que 10 babilônios reencarnassem na mansão. Divaldo aceita e 10 babilônios reencarnam na mansão. E é muito interessante, os 10 que reencarnaram na mansão tinham dificuldades na fala. Divaldo vai dizer que é porque não tinham matrizes das línguas modernas, porque estavam 2.800 anos sem reencarnar. É muito interessante, Divaldo tem um vídeo no YouTube sobre isso, Camilo Chaves, Nabucodonosor, e é uma história interessante que vai nos demonstrar que ele, apesar de ter sido Nabucodonosor, ter praticado tanto mal, ele tinha feito uma recuperação muito grande, se transformando, se apresentando na última encarnação como um espírita de muito valor, que auxiliou muitas pessoas e que foi muito bem recebido depois dessa encarnação no plano espiritual. E a gente que está aqui encarnado, a gente tem que aproveitar esses exemplos de aproveitamento e trazer para a nossa existência, reflexionando aquilo que nós estamos fazendo e, se pudermos, que nós façamos cada vez mais, com mais força e com mais vontade, adquirindo aqueles que são os pilares da felicidade dos espíritos bons, que é o conhecimento, a caridade e o amor em cada um de nós. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela cooperação e sejamos, então, bons espíritas e bons espíritos. Que assim seja. Jesus nos abençoe.